Olá, tudo bem? Tranquilo? Na santa paz do Senhor Jesus? Quero dar as boas-vindas a você que está abrindo agora o seu aparelho, seu smartphone, seu computador, seu tablet e está começando a assistir esse vídeo que, como eu digo sempre, tem o intuito de levar a palavra de Deus e não o intuito de ganhar dinheiro, fama. Nosso intuito é alcançar as pessoas através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Dito isso, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que dê o seu like, que faça o seu comentário, né? É sempre bom porque aí a plataforma entende que os vídeos são relevantes e que o que nós falamos aqui tem algum valor. E esse valor que eu espero ter é a palavra de Deus sendo alcançada, levada até a pessoas que possam ser alcançadas pelo poder e pela fé no Senhor Jesus, sendo alcançadas assim, de forma plena e completa. Eu quero falar hoje um pouquinho com você sobre frustrações, decepções. O cristão, de um modo geral, já está acostumado. E se você não é aquele cristão temente a Deus, fervoroso, mas você tem o intuito de se aproximar de Deus através da igreja, eu quero dizer para você que você vai encontrar pessoas falhas na igreja. Porque a igreja é formada por seres humanos. A nossa igreja, que é a igreja que a gente vê, aquelas pessoas que a gente contempla, essas pessoas são falhas, têm defeitos. E muitas vezes nós nos decepcionamos com essas pessoas, nós ficamos tristes, porque pessoas que a gente achou que nunca, jamais nos prejudicariam, né? Acabaram nos prejudicando, nos fazendo mal, fazendo comentários desagradáveis, nós nos decepcionamos com essas pessoas. Mas a gente tem que entender que no livro de Jeremias, lá no Velho Testamento, no capítulo 17, no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, que Deus está nos dando uma orientação que, por mais que venhamos a gostar das pessoas, por mais que venhamos a ter amor pelas pessoas, a simpatizar com as pessoas, nós não devemos de todo confiar. Porque nós podemos nos frustrar. As pessoas podem se frustrar conosco, porque muitas vezes nós contamos alguma coisa relativa à nossa vida a alguém, e esse alguém não sabe guardar para si, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo uma pessoa crente, mas é uma pessoa que ainda não conseguiu se tornar um cristão verdadeiro. Então ela comenta da sua vida com alguém até que não deveria comentar. Né? Tudo porque você confiou na pessoa, tudo porque você procurou contar da sua vida. Então a gente tem que entender que muitas vezes nós temos que fechar a porta do nosso quarto, nos ajoelharmos na beira da cama e falarmos com o nosso Pai em secreto, porque Ele publicamente nos responderá. Você pode entender isso de uma forma assim que, às vezes, você não tem ninguém com quem conversar, não tem ninguém com quem se abrir, porque a situação é muito difícil, as pessoas podem não entender, podem fazer um pré-julgamento, principalmente nas questões de sentimento, nas situações que envolvem o coração, aquelas coisas que é incrível como a gente chegou àquela situação, e se a gente comentar com alguém, as pessoas vão nos condenar, vão fazer comentários desagradáveis, vão nos julgar.
Então você pode conversar com Deus, você pode falar com Deus. Deus está pronto para isso. Na palavra de Deus está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus vai te alimentar com a sua palavra e Deus vai se alimentar com os teus pedidos, com os teus queixumes, e Ele vai te responder. No mesmo livro de Jeremias, nós encontramos uma resposta para Deus, de Deus para esse problema. No mesmo capítulo 17, nós vamos ler no versículo 7, que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Amém? Essa é a vontade de Deus para conosco. Deus se entristece muito quando nós o deixamos de lado e procuramos resposta em outras pessoas, seres humanos falhos, seres humanos incapazes. Porque, amados, uma coisa é certa: o Senhor Jesus, quando veio a este plano terreno, Ele veio como ser humano, Ele veio como humano ser, Ele veio nascido de mulher, como todos nós. Só que Jesus não foi nascido de homem, não havia pecado nele, não havia nada que o condenasse. Tanto é que depois de 3 dias morto na sepultura, a morte, de certa forma, procurou ver se o corpo havia apodrecido, e o corpo não havia apodrecido, porque não havia corrupção em Jesus. Jesus era santo, puro. Não havia corrupção naquele corpo e a morte não conseguiu destruir, não conseguiu putrefá-lo. Entende, irmão? E é esse mesmo intuito dele que tem para a nossa vida, passar para nós essa maturidade. Que as coisas da vida não venham a nos perturbar, não venham nos apodrecer, não venham a nos corromper. Confia no Senhor e tu não vais te decepcionar mais com pessoas humanas, porque humanas, essas pessoas são falhas que nem a gente. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores diante do Senhor. Então, amados, confia no Senhor e não te decepcionarás mais com os homens, não te decepcionarás mais com amigos, colegas, até mesmo irmãos de igreja, porque você não vai contar mais a sua vida para ele, você vai contar para Deus. Você vai ajoelhar no seu quarto e vai falar com o Senhor Jesus, assim como nós vamos falar agora. Neste momento nós vamos estar falando com o Senhor Jesus. Eu quero unir a minha fé com a tua fé e falarmos com Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, para contar, Senhor, aquilo que estamos passando, aquela dificuldade, aquela dor, Senhor, até mesmo aquela enfermidade, Senhor, que nos impede de estarmos mais e mais presentes diante de Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Abençoa esta vida, Senhor, que está assistindo a este vídeo. Abençoa, Senhor. Guarda, protege da sabedoria, da inteligência. E que, Senhor, elas possam realmente abrir o seu coração, mas para Ti, Senhor. Falar contigo em secreto, como eu disse antes, que vai responder publicamente. Abençoa cada um, Senhor. E que tenha uma semana abençoada, debaixo da Tua mão santa. Em nome de Jesus. Amém.